Olá! E na saleta de leitura de hoje venho trazer um livro para aqueles que gostam de ler sobre leitura. Apresento o livro Os Dias e os Livros, Divagações sobre a Hospitalidade da Leitura, da autoria de Daniel Goldin, editora Pulo do Gato. Há um texto introdutório da Ana Maria Machado em que ela diz que esse livro, dentre tantos sobre leitura, a entusiasmou sobremaneira, porque ela o viu como um livro com inovações e com falas realmente importantes sobre a leitura. E ela destaca, entre várias coisas, duas que lhe chamaram a atenção, né? Não só duas, mas eu vou me referir a essas duas, que são o fato da leitura ser apresentada aqui como, ao ser compartilhada, ter a sua importância aumentada, e sobre as relações que se estabelecem entre aquele que lê e aquele que escuta a leitura que está sendo feita para ele. Não são capítulos, são textos feitos isoladamente, aqui reunidos, e falam sobre diferentes nuances ligadas à leitura. Temos um texto que é o que abre o livro, que tem o mesmo nome, Os Dias e os Livros, o mesmo nome que o título do livro. Temos um texto que vai falar sobre as relações que se estabelecem, né? Que chamado A Paternidade e os Livros. Existem textos que falam sobre a formação dos leitores, sobre mercado editorial, sobre multiculturalismo. Então, ele abrange diferentes facetas ligadas ao mundo da leitura, de tal forma que é difícil que um leitor não se encontre em algum dos textos aqui presentes. Para mim, os que mais chamaram atenção foram justamente os dois primeiros, o que recebe o nome de Os Dias e os Livros, e o que recebe o nome de A Paternidade e os Livros, Divagações sobre a Hospitalidade da Leitura. E é deles que eu vou ler alguns trechinhos. O primeiro parágrafo do primeiro texto diz assim: embora minha paixão pelos livros esteja se tornando cada vez menos compulsiva, ainda hoje acho difícil imaginar um prazer mais completo que a leitura. Vivi rodeado de livros a vida toda. Acho difícil me imaginar sem eles e desconfio de uma casa que não os tenha. Leitora apaixonada, esse primeiro parágrafo me tomou por completo e com ele me identifiquei. Na sequência, ele diz assim: em minhas casas sempre houve livros, e na casa de meus pais, além dos que já havia e que eram muitos, o que se lia eram livros emprestados de bibliotecas. E ele vai falar que de alguns livros ele guardou só o título, de outros ficaram as ilustrações, de outros ficaram alguma parte do enredo e o nome de personagens. E aí ele se detém num livro chamado Livro da Selva, de Rudyard Kipling. E ele diz assim: era um livro encadernado com tecido verde, com poucas ilustrações. Da trama, também retive muito pouco. Em contrapartida, ficaram gravados os nomes de seus personagens. Aquela, Mowgli, Kaa. Foi sempre uma leitura compartilhada com meus irmãos. Talvez por isso tenha adquirido tanto peso. Era uma espécie de cerimônia durante a qual pactuávamos uma trégua
para ouvir meu pai. Hoje, penso que gostava não apenas do relato. Encantava-me sentir meu pai dessa outra forma, dedicado a nós. Enquanto lia em voz alta, sua presença se expandia até um território inóspito, longínquo e tentador. Sua figura crescia ainda mais porque eu intuía que ele lia para nós algo que lhe era importante e que, por alguma razão, nunca explicitava, assim como tantas outras coisas que foram levadas para o túmulo. Sua voz nos abrigava, sem revelar o mistério que sempre o acompanhava. Trasladava-nos para o seu silêncio e o tornava habitável. Depois ele passa para o texto A Paternidade e os Livros, e ele fala o seguinte: quantas vezes antes, quantas vezes depois, lemos em voz alta para alguém todos os dias? Atualmente, a imagem da leitura em voz alta está associada principalmente às vivências familiares. Um adulto com uma criança no colo, com um braço segura um livro, com o outro circunda o filho. Cria-se um círculo que acolhe uma voz que vem de longe, de muito longe. Embora seja a mesma voz que ao longo do dia demarcou os limites e nomeou o cotidiano. Agora vem de muito longe. O círculo é uma proteção e uma janela. Ler para alguém é abrir um espaço que quebra o tempo regular, que dá serenidade, que permite a chegada de uma brisa fresca na casa. Também e fundamentalmente é dar poder ao outro para que seja outro, num duplo sentido, diferente de nós e diferente de si mesmo. Eu sempre acreditei que uma criança que em sua infância ouviu seus pais, seus avós, seus cuidadores lerem livros, lerem histórias para ela ou contarem histórias para elas, são crianças que vão criar uma bela memória afetiva ligada ao livro. Podem até em determinado momento da sua vida se afastarem deles, dos livros, como costuma acontecer na adolescência, por exemplo. Mas sempre que ouvirem a palavra livro, ou que virem o objeto livro, ele estará ligado na sua memória aos momentos de afeto compartilhado com os seus cuidadores quando liam para eles. É uma memória afetiva, inesquecível e impressionante, que há de ficar gravada para sempre naqueles que foram os pequenos ouvintes de histórias lidas com carinho nos tempos de sua infância. Continuando, ele vai nos falar sobre as crianças que sempre querem ouvir a mesma história. E ele diz assim: ao contrário do adulto que se mostra interessado por novos livros, o pequeno gosta de repetir. Talvez porque para ele o mundo seja sempre novo. E diante dessa novidade, a repetição do texto ofereça uma espécie de segurança, ao passo que para o adulto, a novidade provoca a ilusão de mudança. E ele também finaliza falando sobre a voz, não só a voz que lê em voz alta, mas aquela voz que dentro do texto está narrando o que está acontecendo.
E ele diz assim, sobre um livro que ele leu, né? Ele diz assim: muitos anos depois, ainda me pergunto o sentido dessa estranha experiência, um segredo entre nós, daqueles que por acaso repetem e atualizam um mistério profundo, a fascinação pela voz. No final de tudo, é uma voz, silenciosa, mas sempre uma voz que nos acolhe nos textos. Essa é a conclusão de uma história que ele conta sobre a relação dele com a filha, onde ele contava todas as noites uma história e aos poucos ele foi substituindo as palavras da história, por palavras que ela sequer conhecia. E no fim de tudo, ele foi colocando palavras numa ordem que não fazia sentido nenhum. E quando acabava a história, ele perguntava se ela tinha gostado e se queria outra. E sempre a resposta era sim. Aí ele se perguntava o que conduzia Gabriela ao sonho, que experiências de sentido, como compreendia e ignorava, e processava esses relatos, eu ignoro. Mas ela adormecia contente. E então ele conclui que no final de tudo é uma voz. E para terminar o capítulo, o texto, ele diz assim: sem dúvida, ao contar histórias, oferecemos às crianças um arsenal de vivências e de personagens para brincar de viver. São como tapumes com os quais construirão casas, cidades e avenidas onde morar e por onde transitar. O mais decisivo, porém, durante esses anos, talvez nem sejam esses tapumes, mas a argamassa com a qual eles se sustentarão. Talvez antes da história, antes dos personagens e dos episódios, que nós possamos combinar, esteja a voz, que nunca sabemos de quem é, de onde vem, nem para quem fala, que se desvanece ao aparecer e que, entretanto, está sempre ali. A voz que é e não é nossa, e que para cada pessoa é tão singular quanto as impressões digitais. Quem sabe o horizonte da leitura seja apenas isso, uma linha tênue e distante, onde o sol se põe ou se levanta, onde nascem, morrem ou renascem a claridade e a noite. E somos a noite e o dia, o estranho desamparado e o que acolhe e ampara. E também a casa onde esse encontro acontece. E não somos nada disso. E somos alguém em busca de uma voz que nomeie e faça hospitaleiro esse vasto e indiferente território ao qual chamamos mundo. Se você ama ler, se você compreende a importância da leitura na vida de uma pessoa, se você compreende o significado afetivo de cuidadores que leem para as crianças, você com certeza vai gostar muito deste livro. Por isso a sugestão de hoje é Os Dias e os Livros, divagações sobre a hospitalidade da leitura, da autoria de Daniel Goldin, editora Pulo do Gato. Boa leitura!